Vou voltar às informações, que daí o pessoal que vai assistir gravado consegue também ter acesso, certo? Semana que vem, pessoal, como eu estava comentando, nós teremos encontro do LAEC, porque é a última quarta-feira do mês, tá? Nesse encontro, nós não teremos uma leitura dirigida. A minha proposta é que seja justamente um encontro para uma prática artística, para uma oficina de criação a partir de colagem. Então, eu espero todas vocês lá, semana que vem, quarta-feira que vem, tá? Participando, criando, interagindo. Espero que funcione. Eu sei que às vezes é um pouco mais difícil de você fazer, realizar, né, oficinas práticas de modo remoto, de modo online, porque eu não consigo ver o que vocês estão fazendo, eu não consigo ter essa mesma interação como no presencial, mas vamos tentar realizar isso até como uma espécie ali de termômetro para outras intervenções, para outras propostas que eu tenho pensado. Então, vamos ver se vai funcionar. Funcionando, a gente pode dar continuidade a partir dali de um viés um pouco mais prático também nesses nossos encontros. Então, semana que vem é encontro do LAEC. E aí uma informação muito, 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 muito importante, gente, que eu vou reforçar aqui. Nós sempre trabalhamos com 2 links. Esse link que é para as nossas aulas ao vivo e um link que é para o LAEC. Então, são 2 links diferentes, somente com esses 2 links. Por que são links diferentes, professor? Porque o LAEC ele é um grupo de estudos, ele é aberto para a comunidade externa. Então, inclusive, se vocês quiserem convidar pessoas para participar do LAEC, pode convidar. As aulas são exclusivas dos alunos do UniCV. Então, um link específico para as aulas, certo? E um outro link para o LAEC. Ceissa, materiais básicos assim de colagem. Então, se você tiver papel colorido, revista, tesoura, cola, então esses materiais bem básicos mesmo assim de colagem. Eu vou ver se eu consigo gravar no meu ateliê. Eu estou montando ainda um espaço aqui. Se eu conseguir, eu faço a gravação ali, não aqui no meu escritório, né, onde esse é o meu espaço de estudo, mas eu tenho um espaço de trabalho artístico que é aqui na frente. Se eu conseguir, faço a gravação ali. Mas só reforçando isso, Ceissa, são 2 links, tá, pessoal? Sempre 2 links. E é só esses mesmos. É sempre. Para a aula ao vivo é sempre o mesmo link. Para o LAEC é sempre o mesmo link também. Então não troca, tá? Não, porque essa semana vai ser um link, semana que vem outro. Não. É sempre o mesmo link para as aulas ao vivo, sempre o mesmo link para o LAEC, mas são 2 links diferentes, belezinha? Então, sempre tenham isso em mente, tá certo? Então, dado esses recados iniciais, hoje, pessoal, eu vou começar falando sobre os pós-impressionistas. Como eu estava dizendo logo no início, né, eu quero ver se eu consigo adiantar essas informações para finalizarmos a arte moderna nesse nosso encontro. Deixa eu ver, Maria, não participa das outras porque não sabia do link. Não, Maria, tudo bem, depois eu conversei também com a tutoria, eu acho que teve ali um desencontro de comunicação, tá? Mas dá para participar depois, dá para assistir depois. Sempre pensem que essa é uma oportunidade assim muito rica mesmo. E eu desconheço faculdades, universidades que oferecem isso. Então, mesmo num curso à distância, vocês têm a oportunidade de toda semana estar conversando com um professor, né, um doutor dentro do campo da arte. Então, vocês podem interagir, podem fazer perguntas. Eu sei que nessas últimas aulas tem funcionado muito numa dinâmica, né, de um monólogo, né? Então eu chego, apresento, falo, e eu sei que isso também faz parte do processo de estudos, né? Quando a gente está absorvendo informações. Mas se sintam à vontade, tá? Boa noite, não está sendo som, mas participarei assim mesmo. Sem problemas, Shelane, tá? Pode ir participando pelo chat, tá? Então, acho que é válido a gente valorizar, né, essas oportunidades. Muito bem. Na semana passada, isso aqui a gente já trabalhou tudo, na semana passada, né, vimos a origem do modernismo, como conceituar o modernismo, por aí vai. Comentei com vocês em relação ao impressionismo, aquele que é considerado o primeiro movimento de arte moderna, e aí eu acho que eu cheguei até a fazer algumas considerações em relação ao pós-impressionismo. Eu vou retomar muito brevemente, para depois dar sequência aos movimentos do início do século XX, porque por enquanto estamos ainda falando sobre o final do século XIX,
né? Então, impressionismo, obra inaugural ali de 1872, do Monet, então, impressão Sol Nascente, final do século XIX. Tanto é que, quando o impressionismo surge, artisticamente falando, se tinha em vigor vários outros movimentos artísticos, até um certo reduto romântico, uma presença muito forte do realismo. Então, no mesmo momento em que se tinha ainda, né, fôlego para esses outros estilos artísticos, você estava começando ali a despontar com a proposta modernista. Isso também vai acontecer no pós-impressionismo, tanto é que são artistas que vão influenciar muitos outros artistas e outros movimentos. É um termo complexo da gente conseguir utilizar, comentei isso com vocês, acho que na semana passada também, justamente porque a primeira vez que ele foi cunhado foi por um crítico de arte, né, o Roger Fry, por uma exposição intitulada Manet e os pós-impressionistas. E aí a gente não pode confundir o Manet com o Monet. O Manet, por mais que ele estivesse ali sempre envolto nas discussões impressionistas, participando, né, dos encontros, dos cafés, etc. Sim, teve mesmo, Letícia, teve mesmo. Mas quem pôde ver valeu muito a pena. Sim. A ecologia de Monet, excepcional. Por mais que o Manet estivesse envolvido nessas discussões, ele sempre se negou a ser um modernista, né? E aí o Roger Fry coloca, então, as obras do Manet junto com os jovens artistas da época, né? Que eram justamente artistas como Picasso, Matisse. Então, os artistas que hoje nós conhecemos como os grandes nomes do modernismo, mas que na época eram esses jovens artistas que ainda não haviam desenvolvido nem a proposta do fauvismo, nem a proposta ali do cubismo. Hoje, nós trabalhamos com a ideia do pós-impressionismo como uma espécie de termo guarda-chuva. Ele não caracteriza um movimento artístico em si, mas um conjunto de produções artísticas muito diferentes, até porque não existe uma coerência entre esses artistas, que influenciaram outros movimentos, que influenciaram outros artistas, mas que não necessariamente participaram de nenhum movimento específico, tá? É o caso, por exemplo, do Gauguin, que vai ser, né, vai ter uma proximidade com Van Gogh, um outro pós-impressionista muito conhecido. Deixa eu até mostrar aqui um retrato que o Gauguin pinta do Van Gogh. Vincent Van Gogh, né, que vai influenciar muito a produção artística dos expressionistas lá na Alemanha. É o caso do Cézanne, que vai influenciar o trabalho... Depois eu comento sobre... Aqui. É o caso do Cézanne, que vai influenciar, por exemplo, o trabalho dos cubistas, vai influenciar o trabalho do Picasso. Então, é um sujeito que vai ter uma importância, às vezes é lido até como já um pioneiro no cubismo, como um artista cubista. É o caso do Serrault, do Signac, que vai influenciar, por exemplo, o trabalho do Matisse, principalmente a primeira fase do Matisse ali no desenvolvimento do fauvismo. Então, são artistas que tiveram uma contribuição muito significativa para outros movimentos, para outros artistas e, consequentemente, para a história da arte moderna, tá? Eu não vou me ater, pessoal, a esmiuçar cada um desses detalhes, porque eu preciso falar sobre muitos movimentos ainda hoje. Mas eu disponibilizei e eu mandei para a tutoria o link desses slides aqui também. Não sei se eles encaminharam para vocês, mas se não encaminharam, eu peço para que eles encaminhem, que daí vocês têm acesso aos slides também. Não só dessa aula, mas de todas as outras, tá? Então, eu sempre vou mandando os slides das aulas também. Se eles não encaminharam, sinalize para mim, eles mandaram, gente? Os slides, sim ou não? Não? Não, beleza. Então, eu disponibilizei de todas. Eu mantenho ali uma planilha onde eu coloco os slides, os links das aulas, etc. Eu vou pedir para eles compartilhar com vocês os slides também, tá? Então, provavelmente não. Vou chamar a atenção dessas duas obras aqui do Van Gogh, só para comentar em relação à aproximação que ele teve com o Gauguin. O irmão do Van Gogh, o Theo, ele era um importante marchand de arte na época. E era justamente o marchand do Gauguin.
E querendo que o Vincent van Gogh tivesse essa mesma desenvoltura, o Gauguin era um sujeito muito sociável, né? Era uma espécie ali de mentor para outros artistas. E o Theo gostaria que o Van Gogh tivesse essa mesma postura, tivesse esse mesmo posicionamento. Ele paga para o Gauguin passar uma temporada com o Van Gogh. E é daí que resultam trabalhos onde o Gauguin vai representar o Van Gogh, ou alguns outros trabalhos que um pouco mais simbólicos, mas em que o Van Gogh representa o Gauguin também, né? O Gauguin criticava fortemente o Van Gogh, né? Criticava a quantidade de tinta que ele usava, a personalidade dos dois era muito diferente, né? Tanto que eles brigam bastante, e é numa dessas brigas que o Van Gogh, para não ferir o próprio colega, acaba se automutilando, né? Com o fatídico momento em que todo mundo deve conhecer da trajetória do Van Gogh, onde ele corta a sua própria orelha. Aqui nessas duas obras, nessas duas cadeiras, ele consegue representar bem, eu acho que essa diferença de personalidade entre eles, né? Você tem essa que é a cadeira do Gauguin, né? Então, a pintura que o Van Gogh faz para tentar representar a personalidade do Gauguin. Então, a gente vê que é uma luz noturna, então você tem a presença da vela, de um castiçal ali no fundo, são símbolos que remetem à sabedoria, além, obviamente, da presença de um livro em cima da cadeira. É uma cadeira mais rebuscada, tem um estofamento, então traduz melhor esse espírito, até mesmo intelectualizado do Gauguin. Diferente da cadeira que o Van Gogh faz para representar a si mesmo. Então, essa é a cadeira de Van Gogh, aquela se intitulava cadeira de Gauguin, onde você tem uma cadeira muito mais simples, o chão é mais simples, é uma luz diurna, né? É uma cadeira com estofamento de palha. Você tem objetos do cotidiano, você tem um cachimbo ali, né? Então, demonstra essa simplicidade do trabalho do Van Gogh, talvez uma simplicidade num próprio estilo de viver, já que é isso que motiva a criação do Van Gogh, né? É as suas vivências, a sua realidade, e principalmente como que ele sente, como que ele interpreta, como que ele trabalha, né, com essa carga dramática a partir do seu cotidiano, né? Infelizmente, ele termina a vida ainda muito jovem, né? Ele se suicida. Então, a história de vida do Van Gogh é uma história muito trágica. Ele fracassa desde o seu nascimento. Ele era o filho mais velho, mas não era o primogênito. Então, a mãe dele teve um filho antes que se chamava Vincent van Gogh. Assim que ele nasce, né, ele morre. Então, não houve tempo né, dessa criança se desenvolver, enfim. Depois, na sequência, ela engravida novamente, que é do Vincent van Gogh que nós conhecemos, e ela dá o mesmo nome do filho morto para o Van Gogh. E desde criança ele, né, tem esse sentimento de que ele era a versão que tinha dado errado. Era um sujeito com poucos amigos, não dá para fazer laudo, obviamente, de pessoas mortas, mas se levanta algumas hipóteses, que talvez ele sofreria de algumas síndromes, como porfirite intermitente aguda, tem gente que diz até mesmo esquizofrenia, enfim. Mas isso são só suposições, porque, como eu disse, não se faz laudo de pessoas mortas. Tinha pouquíssimos amigos, um dos poucos interesses amorosos que ele teve em vida era uma mulher mais velha, uma solteirona. A família dela impediu o relacionamento dos dois, e por conta disso ela se suicida, ela se mata. Então, foi um sujeito que fracassou em muitos aspectos, assim, em vida. Mas a sua obra depois se tornou um grande símbolo do modernismo, da arte, de modo geral. Van Gogh em suas pinturas sempre coloca dois objetos, como dois copos, legal. Ele parecia que queria a presença de alguém, com ele em algumas pinturas. A mãe dele disse para ele, ainda criança, sim, ele via a lápide do irmão com o nome dele, né? Então, imagina você, enquanto criança, ver a lápide do teu irmão, escrito Vincent van Gogh, você se chamando Vincent van Gogh, né? Eu faço ainda uma brincadeira quando estou falando sobre isso com os meus alunos, né? Geralmente a gente não dá o mesmo nome nem para o cachorro que morre, né? Imagina se tem um filho e dá o mesmo nome do filho que morreu. Estranhíssimo, estranhíssimo. O Serro e o Signar são artistas ligados à técnica do divisionismo, eles levam ao extremo o primor técnico empregado pelos impressionistas de
pinceladas rápidas e curtas aqui, essas pinceladas são mais curtas ainda, a tal ponto delas se transformarem em pontos, né? Tanto que muitas vezes são chamados também de pontilhistas. Não se mistura as cores, né? Elas são depositadas uma ao lado da outra. Uma observação que eu fiz semana passada, mas que eu vou fazer nessa aula também que todos esses primeiros movimentos de vanguarda, o principal interesse deles eram em questões formais da arte. Percebam que as temáticas, aquilo que estava sendo trabalhado, não é muito diferente, certo? Daquilo que já se empregava nas artes, inclusive em outros períodos, em outros movimentos. Mas as questões formais, então falar sobre técnica, falar sobre pintura, falar sobre os elementos como linha, forma, cor, perspectiva, composição. Então, são questões mais formais de interesse. Tá? Isso vai permanecer até mesmo nos primeiros movimentos ali do início do século XX, como é o caso do fauvismo. Tá? O fauvismo é um dos primeiros movimentos ali do século XX, vai se desenvolver mais ou menos no mesmo contexto do expressionismo, tanto é que algumas vezes o fauvismo é chamado de expressionismo francês. Existe uma certa coerência em utilizar esse termo também, porque é possível de se fazer uma comparação até em nível filosófico. O fauvismo tem uma aproximação com a filosofia francesa, nesse aspecto da fenomenologia. Já o expressionismo alemão tem uma aproximação com a filosofia alemã, o existencialismo, né, o Schopenhauer, Nietzsche. Então, é uma visão muito mais pessimista. Os fauvistas têm uma visão um pouco mais otimista da vida. Os expressionistas não, né? Acho que então traduz muito bem o espírito de cada um deles. Você tem trabalhos, por exemplo, do Matisse, que se chama Alegria de Viver. Desconheço qualquer obra expressionista que tente traduzir a alegria de viver, né? Então, são movimentos que vão acontecer mais ou menos no mesmo tempo, na França, o outro na Alemanha. O despontar aqui inicial costuma ser atribuído ao fauvismo, até mesmo porque a França era o espaço de vanguarda por excelência ali da Europa, é onde tem início os movimentos de arte moderna, era onde se centralizava a vida cultural, a vida artística do mundo ocidental. Então, não vou dizer só da Europa, mas do mundo ocidental. A França, nesse contexto, era o que talvez foi os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, desde ali do neoclassicismo, ela era o grande exemplo de costume, de cultura, de arte. Tá? O nome do fauvismo também vem de uma crítica, agora não mais pelo Louis Leroy, né, que critica o impressionismo, mas por um outro Louis chamado Louis Vaxelles, né, que diante das obras fauvistas que estavam ali sendo expostas no Salão de Outono, e junto com outros trabalhos de uma matriz mais acadêmica, disse que aquelas obras pareciam rodeadas de feras. Não é nesse fera no sentido legal, positivo, mas é fera no sentido animalesco, grotesco. Tá? Então, a crítica vai justamente tentar demonstrar a inferioridade desse trabalho, alocando a sua produção a esse animalesco. E a oposição ao animalesco, ela é quase que evidente quando se pensa em cultura, quando se pensa em arte, numa diretriz acadêmica, né? Mas os fauvistas, assim como os impressionistas, também não se deixaram ali abater e ressignificaram a crítica. Então, ótimo, vamos nos intitular Fauves, né? Aqueles que são feras, né? Para mim, o fauvismo é o movimento que melhor soube trabalhar com as cores até hoje. Quando eu ministrava, né, numa outra instituição, a disciplina de desenho, eu sempre falava para os meus alunos, se vocês querem aprender a trabalhar com cor, vocês precisam estudar os fauvistas. A pesquisa de cores, principalmente a vivacidade dessas cores, é algo assim surpreendente. Não é um movimento que dura muito tempo, é um movimento que prega muito essa liberdade de expressão dos artistas, essa valorização da subjetividade. As temáticas são muito comuns. Então, você vai falar sobre cenas cotidianas, paisagens, parques, festas. Então, como eu disse, por enquanto não se tem nenhuma transgressão nesse sentido temático. As questões, elas ainda estão nesse campo mais formal. Olha esse trabalho, por exemplo, do Vlaminck, uma coisa assim que salta aos olhos as cores, né?
Isso se deve principalmente ao uso das cores opostas, das cores complementares, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, tonalidades de verde próximo de tonalidades ali de vermelho. Eu vou ter tonalidades meio arroxeadas próximos ali de tonalidades de amarelo. Vou ter tonalidades azuladas próximo de tons alaranjados. Então, que são as cores complementares, né? As cores opostas. Então, é justamente essa forma de composição que faz com que ela chame tanto a atenção assim, né? Sempre que você colocar uma cor complementar do lado da outra, vai gerar alto contraste. E aí agora, já fazendo um parênteses como um exercício técnico, sempre que vocês misturarem cores complementares, elas se anulam, tá? Sempre que misturar cores complementares, elas se anulam e vai gerar algum tom de marrom, tá? Como que eu sei, professor, quais são as cores complementares ou as cores opostas? Aquilo que te falta é que te complementa. Olha que bonito, né? Então, por exemplo, o laranja, uma cor secundária, que vem da mistura de amarelo com vermelho. Qual cor primária que está faltando nessa composição? É uma pergunta. Qual cor primária está faltando na composição? O azul. O azul. Então, logo, o azul é o oposto complementar de laranja e de laranja é azul. Se eu misturar laranja com azul, eu tenho marrom. Tá? Isso, meninas, já que eu estou num grupo de meninas, é dica para maquiagem. Tá? Se você tá com uma olheira verde, você precisa passar um corretivo vermelho, que anula. Tá? Se tá com uma mancha roxa, você precisa passar um corretivo amarelo, porque anula. Tá? Então, as cores complementares, quando misturadas, elas se anulam. Quando uma ao lado da outra, elas gritam de contraste. Tá? Então, diquinhas aí também para quem gosta de maquiagem. Esse aqui é um trabalho do Matisse, logo no início da sua trajetória. É perceptível como ele ainda tinha influência dos divisionistas, né? Como o Cerro do Signar. Não são pontinhos tão pequenos quanto do Cerro do Signar, mas ainda dá para a gente perceber ali uma certa influência desses autores ali na sua produção. Matisse talvez seja o artista que melhor vai carregar esse espírito fauvista, vai finalizar sua vida, infelizmente, doente, e aí vai precisar deixar o trabalho com a pintura, mas vai começar a se dedicar principalmente à colagem, que é uma técnica que ele vai se desenvolver assim de uma forma muito exemplar. Nesse mesmo contexto, pessoal, vai surgir aquele que talvez seja o primeiro movimento de vanguarda a ter uma preocupação que não vai ser apenas formal, tá? Acabei há pouco a matéria que falava sobre esse assunto de cores, fotografia audiovisual. Que legal, Ceissa. O expressionismo alemão, pessoal, ele vai trazer uma carga conceitual também para os trabalhos artísticos. E esse vai ser o primeiro movimento a realmente transgredir aquela noção de beleza nas artes. Porque quando a gente olha, né, para as composições impressionistas, pós-impressionistas, fauvistas, você tem ainda uma harmonia, você tem ainda um equilíbrio, você tem essa ideia quase contemplativa mesmo de beleza, certo? No caso dos expressionistas, não. Eles não queriam agradar. Muito pelo contrário, eles vão trabalhar com horror, eles vão trabalhar com grotesco, eles vão trabalhar com angústia, eles vão trabalhar com sofrimento. É um movimento muito intenso. Muito intenso. Primeiro ponto de partida. Os artistas alemães estavam conscientes, certo, de que a arte alemã ela estava em defasagem em comparação com a arte francesa, né? Então, diante da situação da produção artística atual, vamos pensar o atual lá da época, né, do início do século XX, esses artistas eles perceberam que a Alemanha ela não estava no mesmo nível, por exemplo, que a França. Além disso, a gente precisa somar a vários outros fatores históricos e sociais da época, porque o expressionismo alemão é uma corrente que vai levar um bom tempo ali de desenvolvimento. Então, passando da Primeira Guerra Mundial pela Segunda Guerra Mundial, então é uma corrente cronológica relativamente extensa, se for comparar com outras, como o próprio fauvismo, que durou ali, em média, uns 3 anos. Tá? Primeiro ponto.
grande parte dos artistas do expressionismo alemão, eles faziam parte de uma elite econômica, cultural, certo? Esse é um dos fatos do porquê que a gente diz que o expressionismo ela é uma arte que vai criticar a burguesia, que vai falar sobre os costumes da burguesia, mas que não vai ser anti-burguesa, tá? Eles vão tecer críticas, por exemplo, ao trabalho braçal das fábricas. A Alemanha estava passando por um processo de industrialização muito intenso nesse período. Então, aquele trabalho repetitivo, repetitivo, repetitivo. Para os expressionistas, isso era a morte da criatividade. E era realmente a morte? Era, certo? Era a morte da criatividade. Mas por que eles poderiam fazer esse tipo de crítica? Eles não precisavam realizar um trabalho braçal, né? Porque eles não precisavam estar ali, certo? Dentro de uma fábrica. Eles poderiam, inclusive, se dedicar ao estudo, à leitura de filósofos, como eu já citei, como é o caso de Schopenhauer, de Nietzsche. E quando muito dessas ideias existencialistas, ideias mais pessimistas, esse artista é um sujeito angustiado, ele está vivenciando todo esse caos. Como eu falei, ele avança, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, são os conflitos militares, é o processo de industrialização, a exploração da classe trabalhadora, são as milhares de mortes. Então, não é somente uma crise política, não é somente uma crise econômica, não é só uma crise entre estados, é uma crise existencial desse sujeito, que paga com pavor a sua existência, né? E aí eles introduzem uma noção que hoje se tornou talvez até um clichê, de que a arte ela é expressão de alguma coisa, expressão de sentimento, né? Nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou feliz. Isso significa que a minha obra, então, vai ser um reflexo dessa alegria, dessa felicidade? Obviamente que não. Os expressionistas, eles vão se opor veemente à concepção impressionista. Os impressionistas buscam essa captura da luz, pensar como a luz incide nos objetos e como isso altera a cor. Então, é um processo do externo para o interno, basicamente. Os impressionistas pensam a arte como um processo contrário. Para eles, a arte não é um processo de recepção. A arte é um processo de entrega, tá? Então, a arte ela vai do interior para o exterior, certo? Então, a arte ela surge no meu interior, dentro de mim primeiro, e depois ela vai ao mundo. Tanto é que a arte ela é vista como uma ponte, uma mediação. Esse é justamente o nome da primeira corrente dentro do expressionismo. No expressionismo alemão, pessoal, nós tivemos duas correntes. O Die Bruck e o Der Bleichreiter, certo? O Die Bruck é um termo em alemão que significa ponte, tá? E ecoava justamente essas ideias, né? Da arte como um processo de mediação, da arte como esse caminho do artista em relação com o mundo, tá? A arte, ela é uma ponte. Daí o nome dessa corrente, daí o nome do movimento, tá? Eles vão ter muita influência do Van Gogh, vão ter muita influência, por exemplo, do Edvard Munch também, o que fez o Grito. Dois grandes artistas malditos, digamos assim, da história da arte, né? Edvard Munch, assim como Picasso, assim como o Van Gogh, teve uma relação muito conflituosa com a família, a mãe faleceu muito cedo, o pai era um sujeito muito autoritário, muito carrasco, o processo criativo dele também era muito intenso, não é à toa que fez o Grito, que é um dos maiores exemplos de como você está angustiado e a sua vontade é gritar, a sua vontade é exaltar alguma coisa. Mas para além de trabalhos como o Grito, né, o Edvard Munch faz trabalhos representando a ansiedade, a melancolia, a inveja, a depressão. Então ele vai lidar com outros sentimentos humanos, uma outra gama de sentimentos humanos. Tem autorretratos que o Edvard Munch faz ele no inferno, por exemplo. Aqui é do Ernst Ludwig Kirchner, inclusive ele que estava ali decepcionado com a arte alemã, né, e vai encabeçar o movimento do Die Bruck. Ele se representa, né, faz um autorretrato como um inválido,
Então, são produções muito provocativas, né? Elas não querem agradar. As cores vão ser grotescas, as formas vão ser grotescas, os sentimentos vão ser grotescos, né? Porque a angústia é a dor, é o sofrimento, tá? A segunda corrente, pessoal, vai ser justamente o Der Bleihater, ou Cavaleiro Azul. Essa encabeçada por um artista russo, mas que vai trabalhar lá na Alemanha. Então, quem encabeça, né, o Der Bleihater é o Kandinsky, o Wassily Kandinsky. Ele é um artista russo. Ele teve contato com a arte moderna numa exposição impressionista que aconteceu lá na Rússia. E ele se choca com aquilo a tal ponto dele nunca ter podido imaginar que uma arte pudesse ser tão imprecisa assim. E a gente está ouvindo um relato como esse. Tem um livro do Der Bleihater, do Kandinsky. Além de artista, depois eu procuro. Além de artista, ele foi um importante teórico, foi professor. Eu acho que leiam Kandinsky, leiam artistas. Eu, particularmente, gosto muito de ler artistas, então, sempre que possível, eu compro livros, enfim. E o Kandinsky foi um excelente teórico, né? Além de artista, além de professor também. E ele fica impressionado com a imprecisão das artes impressionistas. E ele decide, então, fazer uma viagem para a França. Lá na França, ele dá início aos seus estudos, né? Na sequência, ele vai para a Alemanha. E aí, lá na Alemanha, ele se torna professor da Bauhaus, que é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes escolas de arte, arquitetura e design modernista do mundo, né? Se hoje nós temos um design modernista, isso no design gráfico, na arquitetura, é fortemente graças a Bauhaus. Um projeto pensado pelo Walter Gropius, isso inicialmente na cidade de Weimar, na Alemanha. Era muito inovador na época, primeiro porque unia essa ideia da indústria com a estética, então a Alemanha muito industrializada, os primeiros a pensar que um objeto precisava ser funcional e bonito, né? Esse pensamento de design mesmo, né? Um primórdio ali, né, para retirar aquele excesso, para se levar para o minimalismo, né, das formas. Então, trabalhava muito com formas geométricas, somente com formas geométricas. O Kandinsky, por exemplo, tem um livro que se chama Ponto e Linha sobre Plano, onde ele vai falar somente sobre os elementos da linguagem visual, ponto, linha e plano. Ele tem um outro livro que se chama Do Espiritual na Arte, onde ele vai falar sobre cor. Então, são boas referências, tá? Todos esses livros do Kandinsky. E lá na Bauhaus, você também não tinha uma separação, uma divisão entre os trabalhos, a formação do homem e a formação da mulher, porque os homens e as mulheres não poderiam ter a mesma formação artística até então, né? Só para vocês terem uma ideia, a mulher não poderia aprender a tocar qualquer instrumento musical. Ela só poderia né, aprender a tocar piano, porque ela tocaria dentro de casa e para o marido, né? Então, na Bauhaus, não. Na Bauhaus, o ensino não era diferenciado, tá? E o Kandinsky, ele vai ser muito, mas muito significativo nessa trajetória, tá? Ele é conhecido como o pai do abstracionismo, e a gente precisa lembrar o seguinte: o abstracionismo não foi um movimento. Abstracionismo é uma técnica, é uma forma de criação, tá? O movimento que geralmente as pessoas se intitulam abstracionista, na verdade, é o Der Bleihater, que é uma corrente do expressionismo alemão, tá? Por que ele foi tão importante? Porque esses primeiros movimentos de vanguarda já haviam desconstruído aquela noção acadêmica de que a arte ela precisava ter uma técnica realista, né? Então, isso já havia sido colocado em xeque. Já não se trabalhava mais com perspectiva, já não se trabalhava mais com o chiaro escuro, você tinha uma ampliação de signos, então o mesmo objeto, o mesmo referente, podendo ser representado de formas muito distintas. Apesar de tudo isso, ainda era uma arte figurativa, que é diferente de realista. Por exemplo, este trabalho aqui. Existe alguém no mundo real que se pareça com isso? Não, né? É um trabalho realista? Também não. Mas quando eu olho, eu não consigo identificar o que ele representa? Sim, consigo identificar que são duas mulheres. Não existe nenhuma mulher no mundo real que se pareça com isso, tá? Mas ainda eu consigo identificar o que ele representa, né? Então ainda é um trabalho figurativo.
No caso do Kandinsky, então o interesse dele não era nem pelo realista, não era nem pelo figurativo, era justamente pelo abstrato, né? É nesse lugar que a arte começa a trabalhar com aquilo que vai ser uma metalinguagem. Então, a arte falar sobre a arte. A arte construir um pensamento sobre a própria arte, tá? Então, é justamente nesse lugar, nesse espaço aqui. Eu trouxe, tem alguns trechos do livro do Kandinsky. Eu não vou me ater neles, mas depois vocês tentem realizar a leitura, tá? Até para chegar ali, né? Do que o 2 mais 1 são, então, menos que 2 menos 1. Porque eu levaria quase 50 minutos só para explicar essa sentença. Então, depois vocês confiram e busquem também pelas referências do Kandinsky, que, para mim, ele é pioneiro nessa ideia de ser artista, professor, pesquisador, né? Às vezes não tão lembrado nessa tríade, nessa figuração tríade, mas um sujeito que, para mim, é pioneiro nisso que hoje se intitula artografia, tá? Art Research Teacher. O cubismo, sem sombra de dúvidas, foi um dos movimentos mais populares, principalmente pela figura central do Picasso, um artista que produziu mais de 2.000 obras. Então, não só qualitativamente, mas quantitativamente tem um impacto muito grande, né? Claro que não dá para a gente restringir o cubismo somente ao Picasso. Geralmente, os estudos que são mostrados sobre o cubismo, eles só fazem essa análise a partir do grupo do Picasso. Então, Picasso, o Braque, o Juan Gris, e aí você divide o cubismo naquelas duas fases, né? A fase analítica e a fase sintética. Então, a fase analítica, a fase inicial de desenvolvimento do cubismo, uma geometrização mais externa, a presença de tons mais fechados, né? Cinza, ocre, bege, marrom. E aí o cubismo sintético, que é visto como aquela maturação do cubismo, onde você já tem a introdução de novos materiais, outras cores, etc. É óbvio, isso também é uma entrada importante de análise, mas eu sempre costumo dizer que, para além deste grupo, também havia um outro grupo, um segundo grupo, aí liderado por um francês, que é o Delaunay, que estava produzindo ali no mesmo contexto. Vide esse exemplo, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês é um trabalho do Delaunay, tá? O grupo do Picasso estava mais interessado nas galerias, nos marchands, nesses espaços mais alternativos. Se tornou mais popular, principalmente por conta da figura do Picasso, né? O Picasso, a genialidade dele, né? Cria aquela que é considerada também a obra inaugural do cubismo, que é Les Demoiselles de Avignon. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, né? Esse trabalho aqui. Mas, para além do Picasso, a gente também tem esse grupo centrado na figura do Delaunay, que daí estava mais interessado nos espaços institucionais, nos salões, mas com temáticas e formas muito parecidas de criação, né? Essa obra aqui causou um grande choque. A primeira vez que o Picasso mostrou ela foi para o Matisse, né? Artista lá do Fauvismo, e o próprio Matisse se chocou. A temática não é nada nova também, a temática não tem nada de inovadora, que são objetos, são cenas, são cocotes, né? São prostitutas. Isso era mais do que comum na grande maioria das representações dos movimentos artísticos, mas a maneira como ele faz isso e a referência que ele traz das máscaras africanas. Então, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, né? Que no modernismo, muito daquilo que é trazido como uma grande inovação nada mais é do que uma apropriação de formas que já eram produzidas em outros contextos, em outras culturas, tá? Retomando o exemplo lá do Gauguin, né, que teve aquela parceria com o Van Gogh, Gauguin faz uma viagem ao Tahiti justamente para estudar a arte dos povos nativos de lá. Então, grande parte da referência do Gauguin vem justamente da arte dos povos nativos do Tahiti. Aqui você vê clara referência às máscaras africanas também. E se a gente for parar para fazer uma generalização, então, cores mais intensas, expressividade, formas mais abstratas, simbólicas, isso tudo são características que a gente encontra muito forte, muito presente na grande maioria das culturas, né? Africanas, latino-americanas, aí pensando dos povos originários, asiáticos também. Então, é algo inovador para a arte ocidental europeia, mas
isso já estava sendo feito, isso já estava sendo proposto por muitos outros povos em contextos não europeus, tá? Para mim, o que de mais original o cubismo trouxe não foi nem só esse espírito geométrico, né? Essa desconstrução da perspectiva, essa ideia de mostrar todas as figuras num único plano, então como se você estivesse abrindo essa imagem, né? E colocando ela de uma maneira planificada ali na tela, porque outros movimentos também vão trabalhar com essa geometrização, vídeo exemplo do próprio futurismo, mas a introdução de materiais não convencionais. Por que eu considero essa como uma das características mais pertinentes do cubismo? Porque até o momento você tinha pinturas diferentes, mas ainda era uma pintura feita em tela com tinta a óleo. O material era o mesmo das belas artes, era o mesmo material ali do academicismo, certo? Era uma escultura diferente? Era uma escultura diferente, mas os materiais ainda eram os mesmos das belas artes. O cubismo vai ser um dos primeiros movimentos a começar a trabalhar com esses materiais não convencionais. Então, hoje a gente sabe que você pode fazer arte com absolutamente tudo que você quiser. Já mostrei exemplo para vocês até do Piero Manzoni com a latinha de fezes, né? Então, qualquer material potencialmente pode se transformar num material artístico. Isso já está quase dado, isso já é quase um ponto estabelecido, certo? No caso aqui do cubismo, né, você começa a ter, principalmente com as assemblagens, essa ideia de uma colagem tridimensional, né? A utilização de pedaços ou restos de madeira, de ferro retorcido, colagens de jornal. Então, esses objetos que não tinham valor algum para as belas artes. Esses objetos que não tinham nenhuma aproximação, esse rol de um objeto que produz um valor. Eram objetos de descarte, né? Eram objetos que estavam ali e que não necessariamente tinham qualquer valor monetário, valor financeiro, mas que passavam por esse processo de uma transformação a partir do trabalho, do ofício do artista. Um outro movimento em que nós teremos a presença dessa geometrização, mas que não tem nada a ver com o cubismo, vai ser o futurismo. E por mais que tenha esse nome, também não vai ser um movimento que vai falar sobre futuro, né? Porque você imagina que o movimento que fala, cujo título é futurismo, vai falar sobre futuro, mas não. Eles não estavam interessados em pensar como que ia ser o mundo daqui 100, 200, 300 anos, nada disso. Eles estavam interessados em retratar, representar aquilo que para eles, no presente, representava o futuro, né? Tanto que se tem um apreço à ideia de movimento, a velocidade, por conta do carro, do automóvel, a locomotiva, a invenção da luz elétrica, tá? O futurismo é um movimento que se desenvolve prioritariamente na Itália, né? Tendo ali como seu principal articulador o Marinetti. Marinetti é quem escreve o Manifesto Futurista. Nesse manifesto, ele traz várias ideias, assim, que inclusive fogem desse contexto que geralmente nós costumamos ver entre os artistas modernistas, né, que é de crítica à guerra, que é de crítica a esse contexto de violência, né? Muito pelo contrário. Para os futuristas, a guerra era a única higiene do mundo. Façam esse exercício depois de procurar também o Manifesto Futurista, que é bem fácil de localizar na internet, que vocês vão conseguir encontrar todos esses trechos que eu tenho citado. Então, no manifesto, eles pregam, por exemplo, que os museus, as bibliotecas, deveriam ser destruídos, deveriam ser queimados, tá? Eles falam que a guerra era a única higiene do mundo, então isso deveria acontecer, tá? Que as mulheres eram um reflexo do passado, era algo retrógrado, por isso que elas eram inferiores aos homens. E essa obra do Giacomo Ballo, em específico, tenta representar isso. Então, você tem aqui um poste iluminado pela energia elétrica, verticalizado, então um símbolo fálico, um símbolo masculino, que está ocultando justamente a luz da lua. Esse elemento da natureza é um elemento simbólico que sempre esteve ligado ao feminino, ao materno. Então, você vê essa ideia de uma dominação masculina, né, em cima dessa força simbólica feminina, tá? Marinetti vai ser um dos fundadores do Partido Fascista na Itália.
E o próprio Mussolini vai se aproveitar dessa agitação, né, política do Marinetti para assumir o poder. O que acontece é o seguinte: quando Mussolini chega ao poder, essa arte já não era mais requerida, porque ela era muito problemática para os próprios ideais do Mussolini com o Partido Fascista. Por exemplo, Mussolini pregava esses ideais nacionalistas, então ele precisava fortalecer um discurso de que a Itália era herdeira do Império Romano, e que justamente por isso ela precisava retomar esse seu tempo de glória, porque ela já foi o Império Romano, já foi o maior império do mundo, né? E o que era a Itália, em comparação com as potências europeias da época, quase nada, né? Então, em comparação com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França, certo? A Itália estava, inclusive no processo de industrialização, estava muito inferior, né? Então, não poderia ter um movimento artístico que pregasse a destruição dos museus, das bibliotecas, porque era ali que se resguardava essa memória do passado italiano de ser herdeira do Império Romano. O futurismo também pregava o fim das religiões, e ali você tem um apego muito grande com uma perspectiva religiosa, cristã, né, moralizadora. Então, Mussolini, quando chega ao poder, dá um grande pé na bunda assim, do Marinetti. Mas o Marinetti também nunca se arrependeu das suas ideias, viu? Ele finaliza a vida dele ali extremamente amargurado, velho, e defendendo essas mesmas ideias de guerra, de higiene, das ideias fascistas. Então a gente percebe como que um movimento ali que tem um impacto, que influencia inclusive a arte moderna aqui no Brasil, mas que não necessariamente está ali sendo contrário à guerra, nem nada disso, tá? Pessoal, temos os nossos 50 minutos de aula, não deu tempo de eu finalizar os movimentos artísticos. Eu vou deixar para comentar sobre o dadaísmo, sobre o surrealismo, sobre a pop art na nossa próxima aula, tá? Então nós precisaremos ter mais uma aula sobre arte moderna, tá? Por mais sintético que eu tentei ser, por mais sucinto que eu tentei ser, ainda são muitos movimentos acontecendo no mesmo período, né? Então não dá o pinico. Chegamos no urinol, Roseli, chegamos no urinol. Vou falar sobre ele na nossa próxima aula, que não é semana que vem, porque semana que vem nós temos o quê? Semana que vem nós temos o quê? LAEC, muito bem. Semana que vem nós temos LAEC. Semana que vem, pessoal, não tem texto para o LAEC, mas a gente vai trabalhar com uma oficina, tá, gente, de colagem, tá? Oficina de colagem. E aí eu quero todo mundo participando bem bonitinho, tá? Só materiais de colagem, bem tranquilo. Vou dar uma contextualização, obviamente, sobre colagem. E aí depois a gente vai aproveitar o nosso tempo para a gente produzir alguma coisa. Eu vou querer ver o resultado do trabalho de vocês também, tá? Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são, assim, anjos na minha vida. Fico sempre feliz com a participação de todas. Sei que é necessário, né, desprender ali tempo, desprender, né, um momento da rotina de vocês para estar aqui, mas isso é importante. Isso é estudo, momento de estudo, momento de dedicação. Nem que você esteja aí, né, me ouvindo, tá fazendo uma janta, mas está me ouvindo, eu já fico feliz, tá? Eu também, Ceissa, eu também. Vamos ver se vai funcionar, né? Como eu disse, às vezes é um pouco difícil fazer propostas mais práticas online, assim, remotamente. Mas eu espero que não tem problema, Roseli, vai fazendo janta e vai me ouvindo. Eu espero que funcione, que daí a gente já consegue até parâmetros assim para alguns outros encontros, como eu tenho pensado, tá? Meninas, um beijão então. Ó, semana que vem é LAEC, então semana que vem é outro link, lembra disso, são 2 links diferentes. Então semana que vem é outro link. Meninas, beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor.